Olá, sejam muito bem-vindos ao Acorda Pra Vida. Eu sou Vivian Facuri e hoje a gente vai falar como os casais devem se tratar. Então curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal e aproveitem para mandar esse vídeo para abençoar a vida de outras pessoas. Efésios 5, de 21 a 33, diz o seguinte: sejam obedientes uns aos outros pelo respeito que têm por Cristo. Esposa, obedeça ao seu marido como você obedece ao Senhor, pois o marido tem autoridade sobre a esposa, assim como Cristo tem autoridade sobre a igreja. E o próprio Cristo é o Salvador da igreja, que é o seu corpo. Portanto, assim como a igreja é obediente a Cristo, assim também a esposa deve obedecer em tudo o seu marido. Marido, ame a sua esposa assim como Cristo amou a igreja e deu a vida por ela. Ele fez isso para dedicar a igreja a Deus, lavando-a com a água e purificando-a com a sua palavra. E fez isso para também poder trazer para perto de si a igreja com toda a sua beleza, pura e perfeita, sem manchas ou rugas ou qualquer outro defeito. O homem deve amar a sua esposa assim como ama o seu próprio corpo. O homem que ama a sua esposa ama a si mesmo, porque ninguém odeia o seu próprio corpo. Pelo contrário, cada um alimenta e cuida do seu corpo como Cristo faz com a igreja. Como dizem as Escrituras Sagradas, é por isso que o homem deixa o seu pai e sua mãe para se unir com a sua esposa e os dois se tornam uma só pessoa. Há uma verdade imensa revelada nessa passagem das Escrituras e eu entendo que ela está falando a respeito de Cristo e da igreja, mas também está falando a respeito de vocês. Cada marido deve amar a sua esposa como ama a si mesmo e cada esposa deve respeitar o seu marido. Já em Colossenses 3, 18 e 19 diz: esposa, obedeça ao seu marido, pois é o que você deve fazer por ser cristã. Marido, ame a sua esposa e não seja grosseiro com ela. Bom, aqui ele está fazendo uma reflexão de como a gente deve tratar os nossos cônjuges. E eu acho bom a gente parar para pensar sobre isso, para a gente entender alguns porquês. Bom, vamos começar com as esposas, porque o texto começa se dirigindo às esposas, então eu vou começar com elas. Do 22 ao 24, ele diz o seguinte: esposa, obedeça ao seu marido como você obedece ao Senhor. Pois o marido tem autoridade sobre a esposa, assim como Cristo tem autoridade sobre a igreja. E o próprio Cristo é o Salvador da igreja, que é o seu corpo. Portanto, assim como a igreja é obediente a Cristo, assim também a esposa deve obedecer em tudo ao seu marido. Por que Deus pede para nós, mulheres, nós esposas, obedecermos aos nossos maridos? Bom, é assim, dentro de qualquer lugar, dentro de qualquer organização, dentro de uma empresa, precisa ter alguém que mande, né? Não dá para duas pessoas ocuparem exatamente o mesmo cargo, a não ser que elas estejam completamente distribuídas. Mas uma família, não existe essa distribuição, cada um tem que ter seu cargo. Então, a mulher e o marido, eles têm posições muito parecidas, né? Os dois estão numa posição de comando, a mulher, né? A mãe é quem vai mandar nos filhos, né? E o pai também, mas ele precisa ter a palavra final. Por quê? Sabe por quê? Porque ele é quem tem a maior responsabilidade. Ele tem que ser capaz de dar a vida dele pela família dele, pela esposa dele. Quem tem a maior responsabilidade é quem tem a posição de liderança também. Então, tem a desvantagem de você ter que obedecer o teu marido em algumas situações. Em algumas situações isso é pura vantagem, porque você não está afim de pensar, porque você não está afim de decidir, porque você não está afim de se responsabilizar. Mas tem situações que a última coisa que você queria era ter que obedecer ao seu marido. Mas olha, eu vou te falar. Por obediência a Deus, obedeça ao seu marido em todas as situações, porque por mais estapafúrdia que pareça a ideia que ele teve, se você está obedecendo a ele, Deus vai te honrar. Por mais que você não quisesse e você faz isso por pura obediência a Deus, Deus vai te honrar, fica tranquila. Assim como nós somos capazes de dar as nossas vidas pelos nossos filhos, e tudo que a gente quer dos nossos filhos, nós mães, é que eles obedeçam a gente, para os nossos maridos é igual. Eles são capazes, eles deveriam ser capazes de dar a vida deles por nós, mas tudo que eles querem é obediência. E tem uma outra coisa também.
Justamente por Deus ter criado a gente dessa maneira, por ter criado o homem como o líder, como uma pessoa que deve assumir toda essa responsabilidade, inclusive deve ser capaz de dar a vida dele pela família, ele criou o homem de uma maneira que o homem goste muito e dê muito valor para ser obedecido. Então, diferente do que é para nós mulheres sermos desobedecidas, aquilo não mexe profundamente com a gente. Um homem é diferente. Um homem, quando ele se sente desobedecido pela mulher, aquilo é muito ruim, é muito mais duro para eles. É por isso que eles tendem a não se sentir atraídos, eles perdem a atração até pelas mulheres que não os obedecem. Porque eles foram projetados biologicamente para se sentirem obedecidos, para serem obedecidos. Então, mulher, entenda isso, que você deve obedecer ao seu marido também, porque isso é algo importante, é algo que Deus criou o seu marido para fazer. Ele precisa ser obedecido, ele precisa ser um líder dentro da sua casa. E deixe que ele seja um líder. Não queira você assumir essa posição de liderança. É importante que cada um assuma a posição para a qual Deus te criou. Não queira assumir uma posição de liderança, porque isso vai tirar as coisas do lugar. Agora eu vou falar com os homens. Lá no versículo 28 e 29 ele diz: o homem deve amar a sua esposa assim como ama o seu próprio corpo. O homem que ama a sua esposa ama a si mesmo, porque ninguém odeia o seu próprio corpo, pelo contrário, cada um alimenta e cuida do seu corpo como Cristo faz com a igreja. Bom, aqui ele está mostrando que o homem precisa proteger e prover a mulher. Nós, mulheres, precisamos ser providas e protegidas, porque a gente é projetada biologicamente para ser mãe. E quando você é mãe, você precisa de alguém te protegendo, você vai estar lá cuidando da criança, você precisa de provisão e de proteção. É por isso que nós, mulheres, automaticamente não nos sentimos atraídas por homens que não estão provendo. É lógico que existem situações que de repente o marido perde o emprego, de repente está numa situação não muito boa, mas um marido encostado, um marido que não quer fazer nada, um marido que está lá sendo provido pela mulher, isso é totalmente não atraente pelas mulheres. Pode ser a feminista que for, nenhuma mulher vai achar lindo. Ai, nossa, eu achei tão bonito. Ele fica lá o dia inteiro jogando videogame, não fazendo nada, fica deitado no sofá. Nenhuma mulher vai se sentir atraída por isso. É por isso que a gente precisa de alguém protegendo e provendo a gente. Então, todo homem tem que estar, pelo menos, tentando correr atrás disso. Já no versículo 19, ele diz: marido, ame a sua esposa e não seja grosseiro com ela. Apesar de grosseria ser uma coisa que não machuca vocês, homens, ou pelo menos não machuca muito, porque vocês foram feitos de uma maneira menos delicada, né? Vocês são menos delicados. Então, para vocês, uma grosseria não é uma coisa que machuca muito, mas para nós é uma coisa que machuca demais. A gente não gosta de grosseria e isso realmente machuca muito mais profundamente do que a vocês. Então, você que é marido, procure tratar a sua mulher com todo amor e carinho, né? Deus está pedindo aqui para ele amar a esposa, porque a gente precisa dessa sensação de ser amada. O homem, para ele olha e fala: bom, se eu já estou provendo essa mulher, né? Se eu estou dando tudo para ela, então está tudo bem, não preciso de mais nada. Mas não, a mulher ela precisa se sentir amada. Aqui são algumas dicas que Deus está dando para a gente, porque Ele sabe qual foi a maneira que Ele projetou biologicamente cada um, o marido e a esposa. Bom, hoje eu vou ficar por aqui, então curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal e aproveitem para mandar esse vídeo para abençoar a vida de outras pessoas. Fiquem com Deus!